Casa Civil Rui Costa fez dos ajustes especificamente no caso da isenção do imposto de renda até R$ 5.000 a partir de 2026. Por que alguém que ganha 5 milhões por mês não pode pagar 10% da renda, quanto aquele que ganha um assalariado, carteira assinada ou PJ que seja, que trabalha nos jornais, que trabalha como advogado, como médico, seja lá quem for, está pagando. Então, o que se está buscando aqui é um país mais justo, onde todo mundo que mora no condomínio pague a taxa de condomínio, para não faltar luz, para não faltar água, para não faltar elevador. É disso que está se tratando. Porque quem mora no primeiro andar está pagando sozinho a taxa do condomínio de quem mora na cobertura com piscina. O anúncio de isenção de R$ 5.000 foi anunciado na campanha eleitoral. O povo brasileiro votou neste programa. Então, eu não tenho dúvida da absoluta esmagadora aprovação do povo brasileiro a uma medida como essa. Que repercutiu mal no mercado financeiro, com aumento do dólar e queda na Bolsa. Professor Vila. A queda na Bolsa é significativa. Estou acompanhando aqui o índice, está em 125 mil pontos e dizem que pode chegar até 123 mil pontos. Seria um desastre em termos de Bolsa, né? O dólar chegou nesse momento, tá, a R$ 6,00. Né? Eu estou acompanhando também aqui, justamente para ver esse tipo de repercussão. A grande questão, bem, ontem eu tinha dito que não caberia ao ministro da Fazenda apresentar esse pacote, esse conjunto de medidas, prefiro, mas ao presidente da República, inclusive em rede nacional. Por quê? Porque o presidente da República tem uma respeitabilidade e assumiria o compromisso que todas aquelas medidas ele concordava da primeira até a última. Mostraria, portanto, um compromisso com tudo aquilo e que ia colocar em prática. Ao colocar o ministro da Fazenda para fazer esse pronunciamento, fica sempre implícito, olha, eu não vou lavar as mãos, tem algumas coisas aí que eu não concordo, etc. Tal, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque aqueles que querem, de alguma forma, até por razão política eleitoral, olhando para 26, criar problemas econômicos ao governo, aproveitaram disso para ficar espalhando um monte de boatos. As propostas no conjunto são boas, se nós olharmos, né? São boas, são corretas. Difícil de serem negociadas, vai lembrar, precisa passar pelo Congresso. Porém, a forma como foram divulgadas, e hoje, inclusive economistas que eu tenho boa relação, que eu gosto das suas análises, concordo com isso, com os outros também do chamado mercado. A questão do imposto de renda, e a tese em si está correta. Foi apresentada na campanha eleitoral? Foi. Porém, a forma como foi apresentada nesse momento deu a entender que é uma espécie, entre aspas, de vingança com o andar de cima da sociedade. Andar de cima é uma expressão que foi criada lá pelo Hélio Gaspar, o andar de baixo, o andar de cima, que são com os mais ricos, e abdicando de cobrar impostos de quem ganha até R$ 5.000. A ideia é correta, mas não era o momento de colocar, né? A impressão que dá, por fim, é que em termos da política fina, da sintonia fina, que os governos Lula 1 e Lula 2 tiveram, o governo Lula 3 tem essa dificuldade. De um lado, porque não tem mais aqueles ministros extremamente experientes na política, independente se o que aconteceu com eles, não estou entrando nesse mérito, mas eram pessoas extremamente experientes. Agora tem pessoas inexperientes, até bem intencionadas, mas inexperientes, e principalmente no Congresso Nacional, o governo tem minoria. E na Câmara dos Deputados, especificamente, a situação é pior ainda. Então, você sempre cria uma fragilidade. E os especuladores aproveitam dessa instabilidade política para especular com o câmbio, com as ações e criando problemas políticos ao governo. Porque, por fim, esse é o por fim mesmo, em termos macroeconômicos, os resultados são bons, mas tem outros que no dia a dia não são, como, por exemplo, a inflação de alimentos, que nós já conversamos aqui, né? Essa é uma das promessas de campanha mais caras ao presidente da República e mais usadas pela extrema-direita para atacar o governo Lula 3, que ele prometeu reduzir a carga tributária sobre quem ganha menos. Quem ganha
até 5 mil reais por mês. E já tinha até gente da esquerda duvidando que ele fosse conseguir implementá-lo até o final do governo nesse cenário de corte de gastos. Porque a perda orçamentária para o governo federal é muito grande, é uma fatia, a maior parte, né, dos contribuintes ganham até 5 mil reais por mês. E ainda ia mexer em outro vespeiro, que é uma taxação maior para quem ganha mais. É muito simples, é o conceito de justiça tributária. Você tributa mais quem ganha mais, tributa menos quem ganha menos, que sempre foi enviesado e invertido no Brasil. Aqui, quem ganha menos paga mais, quem ganha mais paga menos. Eu ainda acho que ele vai ter dificuldade de aprovar no Congresso. Eles vão fazer aquelas chantagens de sempre e aí ver se o Lula consegue ceder. Quer dizer, esse sai o pacote que o governo quer e no final o Congresso vai dizer o que é possível, Apoliana? Tem que fazer, né? Esse aceno de resposta ao eleitorado, à sociedade, à população brasileira, ele tem que ser feito. Mas tudo vai ser negociado, obviamente, com o Congresso e aí chegar-se ao factível, né? Ao que é possível, de fato, executar. Agora, do ponto de vista de promessa de campanha e cobrança de promessa de campanha, o governo vai poder dizer assim, olha, nós propusemos a isenção até 5 mil. O Congresso é que não deixou, né, Franci? Justamente, Amadeu, nessa narrativa eleitoral é bom porque tem aí um subsídio para apresentar caso o Congresso barre essa medida, mas a impressão que eu tenho é que tudo que é bom para a população mais pobre, o mercado reage negativamente. Então, todas as medidas econômicas que são lançadas para atender essa parcela da população que não está ali naquele 1% dos mais ricos, o mercado reage negativamente. Mas, do modo como está esse pacote de corte de gastos, esse pacote econômico não passa no Congresso Nacional, tanto que os autores daquela PEC paralela, o Júlio Lopes, o Kataguiri e o Pedro Paulo, já sinalizaram que vão manter a discussão do texto, que prevê ali um corte de uma economia de 1,1 trilhão em 6 anos. Então, Amadeu, eu acredito que vai ter ainda muita discussão para chegar a um meio termo. Olha só, essa promoção dos prontos para morar da construtora Tropical está